Ô Caio, o nome dela é A Religiosa. Sim. Olha só. Ô Caio, bom dia. Eu sou uma garota de 21 anos, eu me converti há 3 anos. Eu tive uma experiência com Deus e oração em línguas, aquela coisa pentecostal e tudo. De uns tempos pra cá, eu venho tendo impressões que penso ser o Espírito mandando eu fazer coisas. Pensamento assim, tipo, mandando eu fazer algo, aquela famosa impressão. Até aí tudo bem, porque até certo tempo são impressões boas. Por exemplo, quando eu errava com alguém, eu tinha a impressão que era para pedir perdão e tudo, entende? Quer dizer, o que ela está chamando é a construção mental dela de voz do Espírito Santo, né? Isso. E quando a gente erra, não precisa de nada. Se a gente é humano, tem uma consciência, que já é um instrumento divino na gente, que diz: você errou, conserte isso. Mas o religioso tem que dizer: então, ouvi a voz do céu. Foi a voz do céu plantada em ti, em todo homem. Claro, uma manifestação da consciência. Já está presente como graça de Deus, como uma bússola que faz parte da tua constituição. Mas o pessoal tem que tornar tudo místico. Aí começa a tornar místico também os pensamentos, os impropérios, as blasfêmias, as loucuras, tudo que brota do coração começa a se tornar místico também. Aí começa o conflito: será que Deus me mandou fazer isso? Será que Deus está fazendo isso comigo? E inicia o caminho do subjetivismo encaminhador do processo de insanidade, o sutil que penetra na gente. O cara continua com capacidade funcional no cotidiano, mas entrou já no molde da interpretação insana, porque ela já parte do que existe só para a pessoa na subjetividade, e não como um dado real no mundo concreto avaliável, por um conjunto de observadores imparciais. Não, o indivíduo faz daquele ponto de olhar o absoluto da observação, aí começa o processo da insanidade. E aí? Chegou um tempo, Caio, tudo que eu pensava e sentia era Deus falando comigo. Eu me sentia escravizada. Até quando chegou no limite de pensar na história de Abraão e Isaac e pensar que Deus estava mandando eu matar a minha mãe. Eu não estou te dizendo como é que vai o negócio? Começa a hipertrofiar o valor da interioridade e chamar a tua interioridade e subjetividade de voz de Deus. Então o processo de pensamentos passa a ser batizado como um processo da construção do oráculo divino em mim. Olha só. Então, se for para você ouvir aquilo como vai e pede perdão porque você errou, é justamente essa ação natural de uma consciência viva, batizada agora de voz do Espírito Santo, que vai abrir o precedente para que, das outras vezes em que a mesma voz dentro de você diga: vai e mate a sua irmã, porque ela é amada demais por você, como Abraão amava Isaac, então a entregue no altar, você também fica em dúvida se é loucura sua ou se foi voz de Deus. Só que quando você institui a sua subjetividade como voz divina, aí, meu amigo, abre-se a comporta para todas as loucuras virem como sugestão na sua cabeça. Você ganhou um passaporte para a loucura sublimizada, mistificada, quando você aceita esse processo. E vira uma psicose. E está tomando, o mundo pentecostal, infelizmente, do ponto de vista psicológico, está tomado disso. Dessas categorias aí. A própria espiritualidade pentecostal existe estimulando esse processo. Meu Deus. Não é à toa que a maior parte dos internados nas clínicas de tratamento mental são oriundos de igreja pentecostal. E aí?
Pois então, Caio, aí chegou no limite de eu pensar na história de Abraão e Isaac e pensar que Deus estava mandando eu matar minha mãe por amor a Ele. Eu venho sofrendo muito, ela bota um monte de U aí no muito. Eu venho sofrendo muito com isso. Sempre acho que Deus está me exigindo algo para que Ele me aceite. Eu venho orando, sabe? E Deus tem me revelado que não vem dele. Claro que não precisa orar, né? Esse é o tipo da coisa que, se você não é filho do movimento pentecostal, não é filho do subjetivismo, se você não é filho da voz secreta e soberana, produzida de você para você mesma no seu coração e batizada com o nome de voz de Deus, que é o que frequentemente acontece no pentecostalismo, se você não é filho desse ensino que institui o desejo subjetivo como dogma para a sua obediência pessoal, então você não entra nessa. Se você não é filho desse processo, você não entra nessa. Mas se você é filho de um processo assim, você inevitavelmente acaba caindo de um modo ou de outro no culto à sua loucura pessoal como dogma divino plantado em você. É ruim demais. Mas está entupido, brother. E o chocante é que não para de crescer. Eu tenho atendido pessoas que têm me assustado de ver como elas são funcionais, capazes de passar num concurso público para juiz, com boa qualificação, passar em qualquer concurso com ótima qualificação. Funcionalmente a pessoa existe. Mas ali dentro ninguém sabe que existe um mundo tão particular, fixado e absolutizado no olhar daquela pessoa que só consegue enxergar daquela ótica, e que não tem mais o poder de levar em consideração o conjunto das percepções, porque ela caiu no mergulho do culto à voz na sua subjetividade. E aí eu vou levando cada susto, porque as pessoas são aparentemente funcionais. Você começa a conversar, começa a ver o desenvolvimento da vida, você vai levando sustos quânticos, quando você vai observando como você está lidando com uma construção fantasiosa. Nunca existiu aquilo. Mas a pessoa faz daquilo a sua guerra. Esses dias agora eu encontrei alguém, faz uma semana, capaz de desenvolver opiniões e odiar pessoas à distância. Pessoas que eu conheço e que ela não conhece, mas ela à distância tinha certeza do que essas pessoas pensavam acerca dela. Essas pessoas não sabem nem que ela existe. Meu Deus. E ela está no meio do convívio de todo mundo. Tem um monte de gente que nem percebe que ela está ali e ela acha que ela faz parte da agenda secreta, oculta e macabra de cada pessoa contra ela. Agora, você conversa com a pessoa é inteligente, normal. Olha. Mas tem uma bomba, tem uma pessoa bomba ali dentro. E os sustos que você começa a levar quando essa coisa toda desabrocha, é terrível. Essa nossa amiga aqui está dizendo que isso evoluiu para esse nível de mata tua mãe em obediência a mim. Quero ver se tu me amas mesmo. Tu não amas tanto a tua mãe? Então mata a tua mãe por amor a mim. É assim que todas as seitas se desenvolvem. Eu falei aqui do Abraão e do Kierkegaard e do salto de fé na semana passada. Foi. O que o Kierkegaard dizia era isso. Foi por isso que ele acabou. Ele dizia que chegava num dado momento da experiência humana em que ou a fé era legítima e se mostraria legítima pela cessação do caminho na direção da imolação de Isaac, porque aí Deus mesmo pararia esse processo, ou ela se tornaria loucura definitivamente se Isaac fosse assassinado.
Mas o nível é muito pequeno, a sutileza é muito grande. Se o indivíduo não entende o que é ter uma vida de fé e imagina que fé é ter crenças absurdas na prática da vida, incluindo o outro como protagonista das minhas crenças, porque você veja, isso não se satisfez em ser algo só dela. Alguém tem que ser incluído no processo mental insano dela, no caso a mãe, a fim de ser imolada como demonstração e autenticação de que ela é quem ela é para Deus. Para eu ser quem eu sou, para Deus eu mato a minha mãe, para Deus não ter dúvida. Então uma pessoa que tem esse tipo de espiritualidade e de emulação na vida, está fadada a realizar todas as insanidades, depende das oportunidades e do que eventualmente deixe de controlá-la, deixe de ser o cabresto mínimo segurando o processo desvairado que está sendo construído da mente da pessoa. É o que Paulo diz, ficar entregue a um estado mental reprovável. Quando você entra nesse processo e não tem referência para sair dele, é uma coisa horrenda. É loucura e insanidade incurável. Por isso a fé, ela tem que ser praticada tendo o paradigma Jesus diante de mim. Eu não quero ter a fé de Abraão, eu tenho a fé de Jesus. Em Jesus e a fé de Jesus. Tenho fé em Jesus e tenho a fé conforme Jesus. E a fé conforme Jesus não tem nenhuma coisa do tipo vai ao Monte Moriá e imola o teu filho. Mate fulano. Não existe isso. A única fé a qual eu me atenho é a fé em Jesus e conforme Jesus. É aí que está a saúde mental, em todos os níveis. Se eu passar disso, eu vou entrar em estado de loucura. A fé, sem o fundamento dela, que é Cristo, praticada nas relações humanas, é o caminho para a insanidade relacional. A menos que eu tenha em Jesus a qualidade relacional que a fé em Jesus me ensina a ter e que a fé de Jesus na prática dele na vida nos demonstra como é. Se eu não tiver essa referência, ou seja, se Jesus não for a chave hermenêutica da compreensão da minha fé, eu estou danado, eu enlouqueço. O meu caminho será de loucura também. E aí? Eu estou fanático, né? É só Jesus que nos desfanatiza de Deus e da religião. Jesus é totalmente não fanático. Por incrível que pareça, né? Totalmente não fanático. Tá. Pois é, Caio, aí ela vem orado e Deus tem me revelado que não vem dele isso. Porém alivia minha mente um pouco e depois volta. Sempre achando que devo fazer isso porque pode ser Deus. Por causa, ela ficou presa no circuito, no ciclo pentecostal do processo. É claro que a mente dela diz que não é. É ilógico, é insano, é horrendo o que se propõe a ti. Mas o vício de anos e anos e anos daquela ciranda de pensamento faz a recorrência, te apanha de volta no carrossel e quando você vê, você está ali no cavalinho daquela angústia, no carrossel do coisa nenhuma, mas girando. Você tem que quebrar esse ciclo, você tem que acabar com esse sábado melancólico no carrossel da agonia religiosa, ouvindo aquela coisa, tocando, repetindo, sair disso, se você quiser salvar sua mente. Ande aqui com a gente, você tem uma oferta diária aqui que eu faço de sanidade, de compreensão do Evangelho, de equilíbrio mental. Não sei se você já percebeu, mas quem quer que esteja aqui há um tempo, vê que o meu desespero é para chamar as pessoas para esse lugar de sanidade mínima de observação da vida.
Isso é possível em Cristo. Do contrário, o resto é insanidade. O mundo é insano, a religião é insana, a política é insana, o mercado é insano, a mídia é insana. A gente está vivendo no meio da insanidade, induzidos à insanidade o dia inteiro. De modo que não se tornar insano é que é o grande milagre. O cotidiano é insano. E a maioria vai se tornando insana sem perceber. Vamos lá. Só para finalizar, Caio, ela escreve em caixa alta aqui, tudo maiúsculo: estou escravizado. Sempre quando estou com o pensamento livre disso, vem outro, como se Deus estivesse mandando eu fazer outra coisa. Ela vai ter que... Socorro, Caio, como faço para me libertar? Eu já expliquei a você, você vai ter que sair desse processo, você vai ter que entender que fora de Jesus não existe palavra de Deus para nenhum de nós. E em Jesus não existe nenhuma ordem do tipo, vá ao Monte Moriá. E quando quiseram fazer uma insinuação assim, não de subida a um monte, fizeram até de subida ao monte. Sobe do monte, ajoelha-te, e tudo eu te darei se tu me ajoelhares na montanha, me adorares ajoelhado na montanha. E Jesus disse, arreda, Satanás. A outra proposta foi, pula do pináculo do templo, ali da parede de sustentação mais alta, onde tem um abismo para baixo. Pula lá de cima, tem gente abessa subindo nas escadarias, eles verão como os anjos virão e farão paraquedas para o teu pouso. E Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus, Satanás. Ô criatura, de qualquer que seja o mundo, não tentarás. A ordem da natureza criada por Deus desce pela escada. O que a gente vê em Jesus é um não constante a essas mirabolâncias. Ele manda não jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por lugar nenhum. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ele diz, no mundo tereis aflições, nos chama para o mundo real, não engana ninguém, diz que a vida é pesada mesmo. Ensina o humor do amor, o amor do humor, o tem de bom ânimo. Se ensina o que é vencer o mundo, e não tem nada a ver com demonstrações de amor subjetivo por Deus, sacrificando o próximo no altar de Deus. Isso é loucura e insanidade. Em nome de Jesus está repreendido, você entendeu? Venha ler o Evangelho de carreirinha comigo, deixa a palavra lavar a tua cabeça, o Novo Testamento, o Evangelho de Cristo, e siga aqui com a gente todo dia. Você vai ficar livre desse mal. Mergulhe no meu portal, bote lá a palavra saúde mental, por exemplo. Saúde mental, no portal Caio Fábio. Veja quantos registros para saúde mental. 82. 82. Veja os vídeos, leia os textos de saúde mental. Escreva aí subjetivismo, se você puder, no portal. Subjetivismo. Vá lá e veja o perigo de se mergulhar nesse subjetivismo de crenças. Isso. Que geram o ambiente adequado, são o próprio bioma da catástrofe e da insanidade. Subjetivismo, 6 registros. Escreva lá a palavra fé saudável, a expressão fé saudável ou saúde na fé, algo assim. Veja, vocês todos, eu não estou agora falando só com vocês, estou falando com milhares de outras pessoas. 63. Anotem isso, pesquisem isso, estudem isso, porque está todo mundo muito doentão em volta. A exceção são os que não estão. A maioria está. Anda aqui comigo, você vai entender e você vai ficar livre disso sem notar.